Amém? Vamos agora para mais uma leitura diária de 2025 no livro de Jó, nos capítulos 36, 37 e 38. Esse dia 2 de maio de 2025, que diz assim, 36. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, como os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. Ele lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, eles não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e na sua vida perecem com os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da sua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam, porquanto há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência e nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto. Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse: tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam, e botejam sobre o homem abundante. Porventura, também as poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda. Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. A sabedoria
é temer ao Senhor, e a inteligência é afastar-se do mal. Sobre isto, 37, sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouve o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também aos aguaceiros e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as animarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte um frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem, né? Viram gelo, geleiras. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem, quando do sul a calma sobre a terra? Ou estendestes com ele os céus e estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o resplendor de ouro vem do norte. Pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Agora sim, ó. Jó falou, os amigos falaram, Eliú veio repreender o Jó, falou com Jó. Agora, quem entra no meio da conversa é Deus. Agora o caminho estreitou. Vamos lá? Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. A sabedoria de Deus é temer a Deus. A inteligência de Deus é se apartar-se do mal. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó foi respondido por meio de um redemoinho. Muitos hoje esperam Deus responder por meio de fogo. Conhece a Deus. Ele responde a nós hoje por meio da sua palavra. Aleluia. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, Deus hoje, ele nos responde por meio da sua palavra.
tem que ler a palavra de Deus dia e noite, todos os dias. Alimenta a nossa alma e Deus responde todas as nossas necessidades. E ele pergunta assim para Jó em resposta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha aí, Deus falando para Jó que ele não tem conhecimento. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde, aqui, irmão, ele vai trazer para Jó 62 perguntas. E no final do livro, vamos ver como foi o estado de Jó mediante estas perguntas, mediante este diálogo com Deus. E no final vamos aprender que Jó, ele não conhecia Deus, apenas ouvia falar dele. Vamos lá? Deus pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando? Olha só, é Deus falando, tá? Deus se coloca como eu, na primeira pessoa. Onde estava tu quando eu fundava a terra? A terra foi fundada por meio de uma explosão? Foi fundada por meio de uma bomba química? Não, irmão. Foi Deus quem criou os céus e a terra. Aqui ele falando para Jó, um homem. Deus falando para um homem. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, ou seja, a inteligência é apartar-se do mal. Como se ele estivesse falando: faz-me saber se tu te apartas do mal. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da margem? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Tudo isso é pergunta. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostra-te a alva o seu lugar, para que agarrasse na extremidade da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como barro sob o selo, e se põe como vértice, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegastes à largura da terra? Faz-nos saber se sabes tudo isto. Olha aí, Deus perguntando para Jó: onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retendo até ao tempo da angústia, até o dia da peleja ou da guerra? Onde está o caminho em que reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação o leito
e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai, ou quem gera as gotas do orvalho, de que o ventre procede o gelo, e quem gera a geada do céu, quando debaixo de pedras as águas se escondem, e a superfície do abismo se espalha. Ou poderás te ajuntar as cadeias do sete estrelas, ou soltar os atírios do Orion, ou produzir as constelações ao seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem, pois, a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os olhos dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pega os torrões um aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando o seu pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Aqui ele nos ensina algo muito poderoso. No versículo 41. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Ou seja, os corvos clamam a Deus por comida, e Deus o ouve e dá a eles. Então, tudo isso ele perguntou de Jó. E a pergunta continua, porque são várias perguntas, 62. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que comprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos erigem, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, a qual dei o ermo por causa da terra salgada, por moradas? E se do arruído da cidade não ouve os muitos gritos do exator? O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Quereste a servir o unicórnio, ou ficará a sua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande? E a sua força? Ou deixarás ao seu cargo o teu trabalho? Ou te fiarás dele, que te torne o que semeaste? Ou e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas do avestruz, que tem pena de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece do que algum pôde pisar, ou que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Ou
espantá-lo-á como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava a terra e folga a sua forca, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não toma atrás por causa, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele range a aljava, o ferro, fielmente, da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escava a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar da buzina diz: eita! E de longe cheiras a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Povoa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe, seus filhos chupam o sangue, e onde há morte, ela ali está. E continua no capítulo 40. Respondeu mais Deus respondendo a um homem. Deus dando resposta para um homem por tudo o que ele perguntou. Mas Deus, ele só falou com este homem, só deu resposta para este homem, porque foi Deus quem causou a ferida. Foi Deus quem causou as chagas de morte. E é o mesmo Deus que cura, é Ele que sara e é Ele que ressuscita. Por isto que ele respondeu a Jó, porque foi ele quem causou tudo isto. Então, isto é algo extraordinário. Continuando aqui no capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguir a Deus, que responda a estas coisas? Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: todas as perguntas que Deus fez para Jó, ele vai responder agora. Bora ver com que temor, com que inteligência Jó responde. Porque sabedoria de Deus é temor, inteligência é apartar do mal. Com que entendimento e com que conhecimento ele responde agora. Vamos lá? Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso, olha só como é que Deus apresentou a Jó como Todo-Poderoso. Ele pergunta: o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Deus perguntou para Jó e vamos ver a resposta. Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu. A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como virão, cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Agora começou o diálogo de Deus com Jó. Isso é extraordinário. Quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo de Deus faz perguntas para endireitar os nossos caminhos, a gente converteu nossos caminhos a Ele, ao Espírito Santo de Deus. Porventura, também farás tu vão meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência a alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da sua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo,
e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto em oculto. Então também eu de ti confessarei que a mão direita te haverá livrado. Contempla agora o Biemute. Biemute, irmão, para eles era um monstro, mas o Biemute é um animal parecido com um elefante, aqueles que têm os chifres grandes, ou com um rinoceronte. É mais ou menos isso, mas para eles eram monstros. Então, quem falando aqui, ele diz: contempla agora o Biemute que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Olha só, obra-prima. E o que fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-ia, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços de furar o nariz? 41. Continuando o diálogo de Deus com Jó. Poderás pescar com anzol, o Leviatã é outro monstro também. O Leviatã é parecido com o dragão. Parecido, mas não vou afirmar nada aqui. Só o nome mesmo. Leviatã. Ou ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada. Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre. Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas. Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores. Põe da tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum a sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois, que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. E as suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o assopro passa por entre elas. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pestana da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama.
No seu pescoço pousa a força, perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. E seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, de lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro, palha e o cobre, pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do bradir da lança. Debaixo de si, em conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os unguentos fervem. Após ele, alumia o caminho, parece o abismo, tornando em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem vapor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Isto é Deus falando para Jó o poder do Leviatã. Deus não comparou nem o poder dele, só deu parecer o poder do Leviatã. Entende agora? Que Jó presenciou o Leviatã. Jó contemplou o Behemoth. Jó contemplou o Leviatã. Hoje, nós não vemos mais essas criaturas. Então, irmãos, leiam a palavra de Deus, porque ela é o guia espiritual das nossas vidas. Hoje a vida espiritual ela está sendo sacada da palavra de Deus. Sacada. Hoje ninguém se importa mais com o espiritual. E isto eu estou falando para a igreja. Não é para o mundo. O mundo espiritualmente está morto. Mas eu estou falando para a igreja. Você que é crente, você que é salvo em Cristo Jesus, cuide da sua vida espiritual. Porque todo o seu corpo será selado pelo Espírito Santo. E nenhum mal, nenhuma praga alcançará a sua tenda, alcançará o seu templo. O seu templo é você. Você é morada do Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver na sua vida, nenhuma praga, nenhum mal lhe alcançará. Agora, vamos finalizar aqui no capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, dizendo assim: Jó, humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Aleluia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O que ele está dizendo, Jó, aqui? Que todo o mal que ele passou, todas as aflições e tribulações, era para ele ter dito: oh, coisa maravilhosa, estou passando nas tuas mãos, Senhor. Né? Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha só, tá vendo aqui, ó? Quando Jó fala assim, ó: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Jó nunca tinha visto a Deus. Ele só ouvia falar de Deus. Como por exemplo, ó, tem um Deus verdadeiro diante de muitos deuses aqui ao redor da nossa terra, mas tem um Deus verdadeiro que trouxe o dilúvio à terra e matou nações, civilizações, culturas. E esse Deus que trouxe o dilúvio, ele é um verdadeiro Deus, porque ele fez derramar sobre a terra uma abundância de água.
E nenhum outro desses deuses que tem ao redor de nós faz estas coisas. Então, já ouviu falar essas pessoas falando: esse Deus verdadeiro faz assim para com ele, oferece sacrifícios, seja obediente a ele, que tudo ele te dará. Jó só ouvia falar. É por isso que no início do capítulo ele fala: eu vou oferecer a Deus sacrifícios pelos meus filhos, porque se porventura algum deles pensou em fazer mal ao Senhor, para que o Senhor não derrame sobre eles a ira. Jó tinha um conhecimento sobre Deus grande, mas ele não conhecia o Todo-Poderoso. E aqui ele conhece, como ele fala: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Como diz aqui embaixo, Jó tinha orado anteriormente para ver seu Redentor. Agora foi atendido este seu anseio. A palavra de Deus e a sua presença deram a Jó uma revelação melhor dos seus caminhos e caráter. Através dessa experiência pessoal, Jó foi transformado por uma disposição de perdoar, uma renovada confiança na bondade de Deus e uma experiência do amor divino que lhe transmitia confiança. Primeiro, o aparecimento de Deus a Jó foi uma evidência da retidão deste, e é uma garantia a todos os fiéis que o Senhor considera as nossas sinceras indagações ao seu enfrentamento, provações e sofrimentos sem explicação. 2. Deus é paciente com os seus e deles se compadece, com suas fraquezas, com seus equívocos e mesmo rancor. Em casos como o de Jó, se perseveramos, Deus manifestará a sua presença e nos dispensará seu cuidado. Então foi isto que Jó alcançou. E continuando aqui no versículo 4, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E tem o título para continuar o capítulo 7, no versículo 7. Deus manda aos amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Olha só, todas essas tribulações, provações, Jó foi provado por elas. Porque para com Deus nós precisamos ser provados e aprovados. Se Deus fala para os amigos de Jó e ter com ele oferecer sacrifício, Deus está dizendo assim para Jó: eu te provei, eu vou aceitar o seu sacrifício, eu vou aceitar a sua humilhação, eu vou aceitar a sua petição, eu vou aceitar a sua adoração, porque você passou pela minha mão e perseverou. Então, o certo é a gente perseverar nas tribulações, que Deus aceitará os nossos sacrifícios, como ele falou aqui. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olha só, Jó o tempo todo falou retidão. E os amigos de Jó procuraram só acusá-los de que ele tinha pecado contra Deus, de que ele tinha feito coisas contra Deus. E no final, quem saiu aprovado foi Jó. E os amigos dele reprovados. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Deus perdoa todos eles por causa de quem? Da perseverança e fé de Jó. Aleluia. Por uma pessoa, Deus salva todos que estão ali ao redor pela fé de uma. Então, continuando: tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveres a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o
Tenamita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Aleluia. Deus confere Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha, ou seja, Deus dobrou a prosperidade dele, e tudo quanto ele tinha. E o Senhor virou o cativeiro do Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou Jó. Abençoou Jó, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 6.000 juntas de bois, e 6.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. O pai de Jó era vivo ainda. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluia! A aplicação desta palavra é: se você está passando por uma tribulação ou provação, mas provavelmente provações com Deus, persevere. Porque depois de toda esta tribulação, de todas estas provações, Ele vai transformar o seu estado muito melhor do que o primeiro. E lembra de uma coisa, que Deus vai enviar pessoas para abençoar você quando você vencer. Ele vai enviar pessoas para lhe dar coisas, vai enviar pessoas para lhe acrescentar coisas sem você ir atrás. Porque das provações você venceu. E tudo que você vai receber é somente o prêmio da vitória. Como aconteceu com Jó. Seus vizinhos, seus irmãos, lhe deram peças de dinheiro, lhe deram tudo. E a glória dele, da segunda casa, foi muito maior do que a primeira. Porque Deus apertou o coração das pessoas para abençoar Jó. Isto é extraordinário. Passe por todas as provações com Deus. Faça como Jó. Não murmure. Deixa Deus fazer o que Ele quer com você, que no final Ele vai te exaltar. Amém? Aqui finalizamos essa leitura nesse dia 2 de maio, no livro de Jó. Finalizamos o livro hoje, 2 de maio. E vamos agora iniciar o livro de Salmos. Amém? Até a próxima leitura, se Deus quiser.